Testes de algoritmo provavelmente são os tipos de testes durante processos seletivos que os programadores e os profissionais de tecnologia mais temem. Nesse tipo de teste, basicamente, vai ser proposto um problema e você vai ter que, através de código, resolver esse problema. A princípio parece óbvio, você até pode perguntar, mas o que é a diferença desse tipo de teste para o teste de projeto em casa, né? Basicamente, o ponto de dificuldade é que para esses testes de algoritmo, os tipos de problema que você tem que resolver não costumam ser problemas muito comuns no dia a dia, é bem distante da realidade de um programador ou de uma pessoa de tecnologia no dia a dia. Para resolver esse tipo de problema, é preciso ter uma base tanto de algoritmos quanto uma base de estrutura de dados. Para resolver esse tipo de problema, então sim, você vai ter que se dedicar e você vai ter que estudar por causa dessa distância da realidade do mercado, mas eu vou vir em outro vídeo te dando uma sugestão de guia de estudo, e nesse daqui eu vou só te explicar como funciona esse tipo de teste, porque tem algumas modalidades. A primeira modalidade de teste de algoritmo é o que eu vou chamar aqui de uma modalidade de uso de ferramentas. Basicamente, o recrutador vai te mandar um link e quando você acessar esse link, vai aparecer para você um problema, vai aparecer para você um editor no navegador mesmo e vai aparecer um contador. Você vai ter que resolver esse problema com algum algoritmo. Muitas vezes você pode escolher a linguagem, mas você tem que resolver durante esse tempo estipulado. Essa variável do cronômetro já muda bastante as coisas, porque a gente não está muito acostumado a lidar com isso no dia a dia. E geralmente, esse tipo de problema tem que ser resolvido em 30 minutos, 40 minutos, no máximo 1 hora. E também a quantidade de exercícios muda baseado de empresa para empresa. É bem comum a gente ver um link que você tem que resolver 2 questões em 30 minutos cada, ou em 40 minutos cada. A forma como você vai ser avaliado nesse tipo de teste que usam links, usam ferramentas, depende bastante do tipo de ferramenta e depende também da intenção da empresa. Por que eu estou dizendo isso? Existem vários tipos de ferramenta, eu vou deixar links aqui na descrição, as mais conhecidas são HackerRank, LeetCode e coisas do tipo, e cada uma dessas ferramentas mede o sucesso do desenvolvedor de uma forma diferente. Pode ser que enquanto você esteja desenvolvendo, a própria ferramenta esteja gravando essa sua linha de raciocínio num vídeo e depois o recrutador, a pessoa que vai te avaliar, consegue assistir esse vídeo. Então, nesse modelo, pode ser que você tenha mais chances de não só ter que focar na solução, mas também no desenrolar da própria solução. Mas tem algumas ferramentas que são bem binárias, ou seja, eles te dão um problema, esse problema pode ser fácil, também pode ser difícil, e você precisa resolver o problema. Essa ferramenta vai rodar uma bateria de testes e chamando a função que você teve que desenvolver, e o resultado dessa função, o retorno dessa função, precisa satisfazer essa bateria, esses valores esperados. Se não satisfazer, basicamente você não passou. Então existe sim um modelo bem mais restrito, onde você ou resolveu ou não resolveu, e existe um modelo mais flexível, onde também importa a sua linha de raciocínio. Essa foi a primeira modalidade, a modalidade onde você recebe um link e num tempo cronometrado precisa resolver o problema. Mas ainda existe um segundo modelo, uma segunda modalidade, que eu vou chamar aqui de teste assistido. Nesse teste, basicamente, você vai fazer um pair programming com alguém da empresa. Provavelmente você vai fazer esse pair programming de forma remota, porque as empresas não costumam pagar passagens nesse ponto do processo seletivo. Então você vai abrir uma call e você vai usar ou alguma ferramenta mesmo, onde você vai compartilhar a sua tela com a pessoa, com o seu copiloto do pair programming, ou você vai ter que resolver isso até mesmo num bloco de notas, num VS Code, algum tipo de programa onde você nem vai compilar o código. Se você não precisa compilar o código, o que a empresa está tentando te dizer é que o resultado, o próprio algoritmo, não é o ponto mais importante. Não é resolver que é o ponto mais importante, mas sim a linha de raciocínio. Aliás, se alguém está ali te acompanhando, é justamente para isso. É justamente para perceber como é a sua linha de raciocínio e como é trabalhar com você no dia a dia. Será que eu, que sou uma pessoa que trabalha numa empresa, gostaria de trabalhar com você? Gostaria de fazer pair programming com você? Será que você não é uma pessoa
muito calada, uma pessoa que não expõe seus pensamentos, o que a gente fala de programar em voz alta? Será que você tem alguma dificuldade de lidar com blockers, quando você se vê no momento onde você está agarrado? Será que você pede ajuda? Será que você não pede? Então, existem muitas coisas ao redor dessa modalidade de teste. E a maior sugestão que eu posso dizer é: seja legal, no mínimo, né? Imagine que você está num dia de trabalho, relaxa e tenta ser o mais cordial e colega possível. Não imagine que a pessoa que está do seu lado é um entrevistador ou alguém que está ali só para te julgar. Essa pessoa também está ali para tentar te ajudar. Obviamente ela não vai te dar a resposta, mas ela pode te dar algumas dicas. E ela pode te dizendo: por que você não faz isso? Ou então, por que você está fazendo isso? Sempre preste atenção nas perguntas, porque esse tipo de pergunta que a pessoa está fazendo está tentando te guiar e ao mesmo tempo tentando entender o seu raciocínio. É importante deixar claro que eu também sou um programador, eu também sou um software engineer, eu também tenho as minhas fraquezas e as minhas virtudes. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu já fiz vários testes de código na minha carreira para tentar passar em entrevistas de emprego. E demorou muito para eu entender isso, eu não sei porquê. Mas a gente criou um mito de que testes de algoritmo, né, são difíceis. A gente criou esse mito basicamente por causa da FANG, ou das maiores empresas de tecnologia do mundo, Facebook, Amazon, Google e por aí vai. Porque sim, para essas empresas, a barra do tipo de teste de algoritmo precisa ser mais alta, porque elas são empresas que pagam muito, são empresas que muita gente quer participar do processo. Então tudo bem, existe um tipo de teste de algoritmo que o nível de dificuldade é realmente alto. Mas, para a maioria dos casos e para a maioria das empresas que você vai participar aqui de Portugal, se a empresa usar esse tipo de teste, porque também não é toda empresa que usa, isso não quer dizer que o nível de dificuldade vai estar no nível Google, Facebook. Existe um tipo de teste de algoritmo que o nível de dificuldade é menor. Eu também estou dizendo isso da minha experiência porque eu já participei do processo seletivo do Facebook e eu já participei do processo seletivo de várias outras empresas, tanto do Brasil quanto daqui de Portugal e até de outros lugares da Europa que tinham que participar dessa etapa de teste de algoritmo. E eu consegui perceber finalmente que existem níveis de dificuldade. Pode parecer óbvio, mas eu não pensava nisso. Então, eu posso estudar e sim, é preciso estudar. Não é porque o nível de dificuldade é menor que você não pode estudar, porque, como eu disse no começo, esse tipo de problema você não passa por ele todos os dias no mercado de trabalho. Então, é somente uma questão de prática, né? Assim como tudo na vida, como tudo na área de tecnologia, se você não pratica, você não domina, você não entende como resolver, você não tem facilidade e você não se sente confortável em fazer. Então, sim, é preciso praticar, mas não podemos entrar em pânico porque existem níveis de dificuldades diferentes. Agora, no próximo vídeo, eu vou dar uma sugestão de estudos e algumas referências de por onde começar a estudar para esse tipo de teste.